Sejam bem-vindos a mais um ATPC de Ciência da Natureza. A gente continuando com o tema da nossa série do meio ambiente. E hoje nós temos dois convidados ilustres e com muitos serviços prestados ao município de Marília, à coletividade e ao meio ambiente. Eu passo a palavra ao professor Maciel para ele poder apresentar os nossos convidados. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Antes de eu apresentar os nossos convidados, né, eu queria parabenizar todos os professores que se empenharam aí na inscrição, na condução, no trabalho com os alunos sobre as Olimpíadas, né? Saiu o resultado das Olimpíadas aí, tanto de astronomia e astronáutica quanto a de ciência, né? A Nacional de Ciência. Muitos alunos conseguiram aí medalhas, boas colocações, né? E isso a gente deve aos professores, porque é o professor que viabilizou esse aprendizado ímpar para esses alunos, né? E como a gente sempre vem reiterando, é isso que dá visibilidade para o nosso trabalho, né? A nossa disciplina, a nossa área de ciências da natureza se destacando dentro da escola, mostrando que é capaz de fazer diferente, de mostrar a diferença para os alunos, de que a escola não é só um local para socialização, um local também de aprendizagem, é um local que vai impulsionar muitas pessoas no mercado de trabalho e essas pessoas serão capazes de fazer a diferença para um mundo melhor, né? É isso que a gente vislumbra com o nosso trabalho. Então, mais uma vez, parabéns a todos os professores que se empenharam para que isso acontecesse, né? Então, agora nós temos aí muitos alunos aprovados aí na Olimpíada Nacional de Ciência, é muito bom isso, né? Isso dá para a escola, dá um up para a escola, isso daí tem que fazer um barulho lá na escola, porque não é uma coisa simples, é uma coisa fenomenal isso daí. Isso mostra que o que a gente trabalha em sala de aula, vocês, a gente fala a gente porque a gente se coloca junto como parceiros, né? Se coloca em sala de aula, que isso tem repercussão no mundo, né? E isso as Olimpíadas propiciam bastante. Então, hoje, continuando aí, que nesse bimestre a gente vai trabalhar temas relacionados ao meio ambiente, né? Já na quinzena passada, já fizemos uma introdução, e hoje a gente vai tratar da questão da água, né? Da água, talvez, assuntos que nós nunca tratamos, vai ser tratado hoje, né? E sempre buscando a questão, assim, não generalizada, a gente buscar ir para o nosso entorno, né? Para o nosso espaço, o que está acontecendo aqui no nosso quintal, vamos dizer assim, né? Então, hoje nós temos aqui a Denise, né? A Denise Rodrigues Alves, né? Ela é química industrial, né? Ela tem licenciatura em Química, então é professora de Química também, né? Tem licenciatura. Ela trabalha no DAEM, né? É supervisora de tratamento de água. Então, a qualidade da água aqui de Marília se deve à supervisão da Denise, né? E ela é vice-presidente do CADES, né? Que é o Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento aqui de Marília, né? Acho que assumiu agora a gestão na vice-presidência, e ela está com bastante gás aí para fazer muita coisa, inclusive para a questão da educação ambiental, né? E nós estamos aí juntos aí na torcida, que ela tenha bastante ideias aí para a gente poder trabalhar junto e levar para os nossos alunos o que realmente está acontecendo aqui na nossa região, de bom para o meio ambiente, principalmente na gestão das águas, né? Então, vou passar aqui a palavra, né, para a Denise, mas antes eu quero agradecer a todos os companheiros que, mesmo os colegas que não estão falando aqui, eles participaram da elaboração, do planejamento da reunião, do que foi discutido, né, que a Daniela Biudes, a PCNP de Biologia, e a Ana Paula, que é a PCNP de Química. Então, a gente está juntos aí, estamos juntos, né?
e eles vão estar de olho no chat para ver as colocações que vocês vão fazendo, né? E aí a gente vai fazer um bate-papo legal da forma mais informal possível, né? Para que seja um espaço gostoso e de bastante proveito mesmo, que não seja só de conceitos técnicos distantes da nossa realidade, né? Então, com a palavra, Denise, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Já fui apresentada, né? Vamos aqui conversar um pouco sobre como que funciona toda a parte que o DAIM faz na nossa, para que a água chegue na torneira de cada um dos contribuintes aqui de Marília. E o Claudemir ou Maciel vai subir a minha apresentação? Para nós é um prazer muito grande estar falando com vocês. Nós aqui do DAIM já fizemos várias palestras junto a algumas escolas, quando solicitado. Num passado um pouco distante, os alunos vinham até a ETA aqui, faziam uma visita técnica e saía com conteúdo, né, visto e aprendido. Hoje, por algumas reformas ainda que precisam ser feitas, isso está sendo bem dificultado. Então, antes da pandemia, né, nós íamos em algumas escolas e levava este assunto, mas eu acredito que essa oportunidade de falar com os docentes é única, né, e provavelmente que a gente vai atingir bem mais fácil um número amplo de alunos, né. Pode passar para a primeiro, essa imagem aí da foto inicial já é a ETA, é onde eu estou, nessa estação de tratamento de água aí. O primeiro passo é a gente falar sobre a importância da água, né? O porquê comentar tanto de água, né? A água do mundo está acabando, mas que água é essa, né? Então, quando a gente fala que a água está acabando, mesmo assim a gente vai na praia e vê um monte de água lá, a água que está acabando é a água que está próximo da onde a gente precisa da água, né? Quando a gente fala de Marília e a água está acabando, os nossos mananciais superficiais, que é o Rio do Peixe, o Ribeirão Arrependido, a Represa Cascata e a Represa do Norte estão sofrendo muito com essa crise hídrica, né? Essa estiagem estendida que há anos vem se acentuando cada vez mais. Então, assim, Marília sofre. Hoje, em 2021, nós estamos vivendo uma situação que, em estudo, era para a gente começar a viver em 2050. Então, nós estamos antecipando bastante essa questão da falta e da falha do cuidado com os recursos hídricos existentes. O Dia Mundial da Água é tido como 22 de março, desde 93, e este dia foi estipulado para que conversas como essa, tidas aqui em agosto, e debates e mesas redondas, conferências possam ser levantados na questão de levantar a importância aí de se temos a quantidade ideal e se a quantidade nós temos a qualidade e a segurança dessa qualidade está de acordo. Então é nesses pontos que a gente trabalha aqui para garantir para todos os contribuintes. Pode passar a outra imagem, por favor. Quanto de água que nós temos? Eu costumo fazer essa relação na segunda coluna aí, separei 1.000 litros de água, como se o planeta Terra fosse 1.000 litros de água. E aí a gente separa para percebermos qual é a água disponível, né? Que água é essa que está acabando? Então, de 1.000 litros de água, 975 estão nos oceanos, distantes de nós aqui. Hoje existe, né, a tecnologia de osmose reversa, ainda um pouco cara, mas essa tecnologia permite usar essa água do oceano. Mas para nós aqui, marilienses, é inviável. Os outros 18 litros estão nas geleiras, que também nós não temos acesso, mas já existe tecnologia para países onde se encontra, né, em maior parte geleiras, já tem um meio de fazer essa água virar potável. E quando a gente fala potável, é simplesmente a água que segue todos os parâmetros exigidos pela portaria 888, de 17 de maio deste ano. Ela foi renovada, né, atualizada este ano, e mais para frente eu vou dizer aí o que mudou nessa portaria. Depois nós temos 6 litros que estão nas camadas subterrâneas.
Olha só, de 1.000 litros, 6 somente é o que estão nas camadas subterrâneas. E outros 150 litros, 150 ml, é o que está nos lagos e rios. Olha só a discrepância que tem, né? 150 ml de 1.000 litros é o que supria toda a necessidade de água de Marília, desde o começo da existência da nossa cidade, até aí 40 anos, que nós começamos a usar o poço profundo, né, perfurados do aquífero Guarani, que aí eu atinjo a camada subterrânea. Hoje a gente já tem 6 poços perfurados no aquífero Guarani, e quando a gente fala aquífero Guarani, é um bolsão de água bem grande, e graças a Deus a gente está, né, numa região muito boa dele, e eu perfuro em partes baixas da nossa cidade, 1.200 metros ainda eu perfuro, para eu conseguir adquirir uma quantidade e uma qualidade de água favorável, para que passe por um processo simples de tratamento e eu distribuo para a cidade. O restante aqui, então, matéria viva, vapor na atmosfera, umidade do solo, fica com uma pequena porcentagem aí de água, mas o importante para nós é esse 6,15 litros. Pode passar para a próxima apresentação. Ó, de 1.000 litros, nós temos 6,15 disponível para beber. Mas esse disponível para beber ainda não são só todos esses 6,15 litros. Nós temos, então, que destes todos 6 litros, né, e 150 ml, nós temos 0,49 litros que eu uso para chegar na minha casa, para eu beber, para eu tomar banho, ir ao banheiro, lavar roupa. Os demais ficam, olha, porcentagem muito grande na agricultura. 69%. 4,24 litros fica na agricultura, outros 1,42 litros fica na indústria e só 0,49 litros de uso doméstico. Ah, mas a água que chega na agricultura e na indústria não chega para nós? Não chega em formato de água, né? Mas toda a indústria, né? O lado financeiro da nossa cidade está muito ligado também economicamente aí com a água, porque grandes indústrias se achegam à nossa cidade somente se tiver água disponível para ela manter o trabalho dela. Né? A Coca-Cola se expande e a cada expansão dela, ela vai lá no DAI conversar com o nosso presidente se o DAI consegue fornecer a água para ela. Mesmo ela tendo poço, ela tendo todos os recursos próprios, ela precisa de uma segurança. Se algo acontecer, o DAI consegue fornecer a água em qualidade e quantidade suficiente para ela. E assim com todas as outras empresas. Então, essa água que a gente está com muitos problemas em manter a quantidade nas torneiras de cada um. Pode passar, por favor. Agora eu vou mostrar onde eu estou aqui, eu estou tratando essa água nesse momento, mas para vocês que estão assistindo, a segunda foto aqui é o Rio do Peixe, é uma imagem de satélite, parece bem pequena, porém, este rio é responsável pelo abastecimento de 60% da nossa cidade. Um pouco mais de 140 mil habitantes ainda bebe água, toma banho e vai ao banheiro utilizando essa água do Rio do Peixe. Recentemente, em períodos de chuva, a qualidade dessa água não era suficiente. Então, em relação à qualidade e à quantidade, porque quando chove mistura muito rio e fica bem própria para o tratamento. Então, foi adequado o ribeirão arrependido, a fotinha ao lado. Este ribeirão era numa propriedade particular, mas houve aí o licenciamento disso, represou essa água e eu bombeio a água do ribeirão arrependido para a canaleta no Rio do Peixe, misturo essa água e eu levo para a estação de tratamento de água, que é essa fotinha aqui para cima. Como do rio até a estação de tratamento de água são 10 quilômetros de distância e um desnível de um pouco mais de 270 metros, eu não tenho uma bomba suficientemente grande para fazer esse trajeto todo. Então, no meio do caminho, nós temos o que chamamos de segundo recalque. É uma caixa onde a água chega do primeiro recalque, que é o rio, e outra bomba leva até a estação de tratamento de água, onde acontece todo o tratamento. Eu cito isso daqui
porque muitas das vezes que falta água na casa, na nossa casa, é porque algum desses pontos está com falha na bomba, ou algum canos esses de uma polegada muito grande, se rompeu e aí precisa fazer a manutenção, e muita dessa rede está dentro de uma mata fechada, então é difícil acesso. Então, esses 10 quilômetros de rede de adutora para tirar a água do rio e trazer para a estação de tratamento de água é um problema bem grande. Está sem feito manutenção para evitar, né, para prevenir grandes transtornos. Para evitar isso, esse quadradinho aqui de água, em cima da palavra elevação, é uma represa de armazenamento de água. Toda vez que sobra um pouquinho de água durante o dia aqui normal, eu reservo nessa represa. Passando dias normais, sem nenhuma manutenção, fica das 6 da tarde às 9 da noite parado todo o bombeamento, do primeiro, segundo recalque arrependido, e eu ligo essa água da represa que está bem mais próximo de nós, e eu consigo economizar muita energia elétrica no horário de pico, e esse é um acordo que nós fizemos junto com a CPFL. Ao contrário disso, quando tem algum problema e eu tenho água da represa, eu utilizo a água da represa para evitar a falta de água para a população até se fazer a manutenção. Pode passar, por favor. Aqui nós vamos falar das etapas do tratamento. Os livros didáticos sempre traz todos estes nomes aí um pouquinho diferentes, mas eu vou falar basicamente aqui como que a gente trabalha. Pode passar, por favor. O primeiro é a coagulação. Esse GIF é onde está chegando a água. Aqui chega 500 litros por segundo, e eu demoro 4 horas para fazer o tratamento, para passar por todas essas etapas, né? Que é coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Eu aplico um coagulante, né? O mais famoso é o sulfato de alumínio, já foi o cloreto férrico, mas hoje é o policloreto de alumínio que é o famoso. Eu vou tirar a máscara aqui, fica mais fácil. Agora estou sozinha na sala, desculpa. Vamos lá. Então, neste momento, eu adiciono o coagulante, que é o policloreto de alumínio. Se fosse um carro, este é o mais moderno dos produtos químicos, então ele é o mais top. Porque a nossa água do Rio do Peixe, ela é uma água com muito problema, né? Ela tá uma água difícil de ser tratada. Com isso, eu fui atrás, então, de um produto, né? Nós aqui do DAI estudamos e fomos atrás de um produto que conseguisse tratar essa água. Então, esse produto químico, PAC, que é o policloreto de alumínio, é colocado na água. Mais ou menos hoje, que a água está limpa, é uns 50 litros por hora, para eu tratar, assim, 500 litros por segundo. E eu adiciono também o carvão ativado. O carvão ativado, ele é para absorver cheiro, né, o odor, que pode ser um pouquinho de cheiro de peixe que tenha nessa água, e já ajuda também a trabalhar com a cor desta água. Dúvidas? Tá, eu estou lendo aqui, desculpa. Esse do lado, essa fotinha que parece um chafariz, já é este mesmo processo, mas lá na ETA cascata. Essa ETA cascata é do lado do Iara. Ela funciona, é um tratamento convencional, ela trata 97 litros por segundo. É a aeração, porque como se trata de uma água de represa, precisa passar por esse processo de aeração para que se dissipe as substâncias voláteis e indesejadas, já é um primeiro processo do tratamento. Pode passar, por favor. Depois que eu adicionei o coagulante e o carvão, vai para o processo de floculação. Então, é um grande tanque de 5 metros de profundidade que tem uma pá que vai agitando bem lentamente essa água. Ao agitar, começa a formar grandes flocos gelatinosos com as partículas de sujeira. E aí vão se aglomerando de uma forma que fiquem mais denso para decantar no próximo passo. Esse que parece um labirinto é o que refere ao tratamento da ETA cascata. Lá eu não tenho pás agitadoras, eu tenho um labirinto que a água vai passando, né, que chama chicana, e ali eu tenho também a formação dos flocos
devidamente vai crescendo conforme vai passando por este processo para adquirir o peso suficiente para a próxima etapa. Pode passar, por favor. A insistência de se formar grandes flocos pesados é porque, ao eu aglutinar todas as partículas de sujeiras e micro-organismos, eu tenho a certeza de estar aglutinando ali todo o indesejável da água. Então, substâncias, micro-organismos, né, patogênicos, tudo isso eu consigo sequestrar aí junto com esse coagulante e precipitar. Eu falo que a decantação é a parte mais bonita do DAI, né, que é uma grande piscina, né, de 5 metros de profundidade, 40 metros de comprimento e 20 de largura. A água que foi floculada percola por meio de todo este processo, decantando, então, os flocos que foram aglutinados e produzidos lá na floculação. Aí a água que está por cima, então, que está isenta destes flocos, passa por uma canaleta e vai para o processo de filtração. Esse processo de filtração, ele tem, então, os meios filtrantes, pedra mais fininha, areia grossa, areia bem fininha, e a água que saiu do decantador, esse do GIF está bem interessante, que mostra o movimento, a água que percola por essas canaletas vai para o filtro, então ela já está bem limpa, mas ainda aqueles flocos que não conseguiram adquirir peso suficiente para decantar, fica barrado na última barreira física do nosso tratamento, que são os filtros. Então, a água passa o dia inteiro de cima para baixo nos filtros, e aí o resultado final da minha água filtrada é um aspecto tratada, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Na hora que eu chego com a água filtrada, fala, já está pronta, posso beber? Ó, essa foto eu tirei ontem aqui, tem bastante partículas ainda sobrenadando, menores. Na hora que passa pelo filtro, essas partículas são isentas. E aí eu tenho uma certeza de que as partículas de sujeira, os micro-organismos que possam existir ali, o cloro, que é o próximo processo, que é a desinfecção, tem capacidade para permear nas camadas, né, nas membranas, e matar os micro-organismos. Então, a filtração é feita o dia inteiro, de cima para baixo. Então, percorre a água pelo meio filtrante. De madrugada, a gente faz a retrolavagem, coloca uma água bem forte, de baixo para cima, agita esse meio filtrante, faz com que todas as partículas de sujeira saiam e fica prontinho para trabalhar mais um período. Pode passar para o próximo processo, que é a desinfecção. A desinfecção, aqui na ETA, é feita pelo cloro gás. Na ETA peixe são esses cilindros bem grandes de 900 quilos, e na ETA cascata são cilindros menores de 68 quilos. O cloro gás, ele é muito perigoso ao manusear, então todo mundo que trabalha com ele, aqui os químicos que trabalham com ele, tem que estar paramentado para fazer todo o trabalho com ele. Mas na água, nas proporções adequadas que a gente controla aqui e a portaria estabelece para nós, ele tem um poder muito forte de desinfectante. Ele consegue entrar na molécula, na membrana, né, dos micro-organismos e matar. A portaria fala que toda água, olha só, toda água que eu libero tem que estar no máximo 2 ppm de cloro. E a água, toda a água que eu pego na última casa do último bairro tem que ter no mínimo 0,2 de cloro. Então, aqui a água sai na quantidade máxima do cloro, para que o cloro, sendo gasoso, ele é volátil, então ele se perde, ele se dissipa no trânsito aí das nossas redes. Então, lá, vamos supor, aqui no SARP, que é onde nós estamos no peixe, eu abasteço lá o Marajó, lá, Esplanada, as últimas ruas daquele bairro. Então, eu vou pegar uma amostra lá e ela tem que ter, no mínimo, 0,2 de cloro. A certeza que eu tenho cloro na água me dá uma certeza bem grande da probabilidade ser mínima de eu ter um contaminante ali, dos grupos dos coliformes totais ou fecais, que a gente faz o controle aqui diário. Então, o cloro é muito famoso por várias indagações, né? Chega a água branca nas torneiras das casas e aí fala, é cloro? Não é cloro. O cloro, ele é incolor. Ele é um gás que a gente coloca na água e ele, para eu, química, entender que tem cloro na água, eu uso um reagente que desenvolve a coloração rosa.
E aí, pela intensidade do rosa, eu sei que tem cloro. O branco nunca vai ser cloro. O branco são microbolhas que são pressurizadas de grandes encanamentos que nós distribuímos a água. Na hora que chega nas residências, o encanamento vai diminuindo. Então, como a pressão é grande, nos canos maiores, ao passar para o cano menor, é pressurizado. Então, eu incluo na água muitas partículas de ar. Na hora que abre a torneira, o ar quer sair primeiro que a água. E aí faz todo aquele esbranquiçado. Se a gente deixar o copo paradinho, por menos de 1 minuto, já se dissipa todo o esbranquiçado. Eu já estou explicando, porque todo lugar que eu falo sobre essa etapa, já me perguntam por que eu coloco tanto cloro na água, para deixar ela até branca, mas não é o fato. Pode passar, por favor. O próximo etapa, depois da desinfecção, ela já está praticamente tratada. Mas a portaria que rege o nosso serviço, que é a 888, estabelece que toda a água distribuída pelo Serviço de Saneamento da cidade é obrigado ter o fluoreto, que a gente aqui adiciona na água o ácido fluorsilícico em pequenas proporções, para que se permita que a água distribuída fique na escala de 0,6 a 0,8 ppm. Estudos mostram que nesta concentração, com a temperatura que a gente tem anual, este flúor, ao beber a água com íons fluoreto, estes íons reagem com os esmaltes dentários dos nossos dentes e faz uma camada protetora. Tem vários estudos que é contrário, que fala que tem muitos pontos que não era necessário essa fluoretação, mas no Brasil e no estado de São Paulo tem uma portaria que rege a exigência dessa aplicação do flúor. Então, toda a água distribuída, tanto a que trabalha aqui na ETA, tanto a que tem nos poços, tanto as que tem nas fontes, toda a água que o DAEM é responsável precisa ter cloro e flúor. Eu vi ali, mas não consegui ler tudo a questão, mas no final eu já trabalho. Mas não temos como. Até para trabalhar para limpezas e lavagens tem que ser tratada. Não tem como a gente veicular uma água sem o cloro. Água parada sem cloro dá lodo, dá alga, e é bem complicado. Muito bem, já chego para falar da dureza. Guarda aí, Tiago, que já comenta essa daí. Então, depois que eu adiciono o ácido fluorsilícico, eu completo o ciclo de tratamento químico da água. Nos processos físicos também se terminou lá na filtração. Aí eu começo a distribuir. Então, na cidade, a gente vê vários elevados, né, que são reservatórios com o símbolo do DAEM. Ali não acontece nada disso que eu estou falando. Ali acontece a distribuição da água. Pode passar para o próximo slide. Então, são reservatórios que armazenam a água. Do lado tem a imagem das bombas. São bombas como essa, são bem grandonas, que transportam a água de um lugar para o outro. Ao colocar nos reservatórios, muitos deles mandam por gravidade, para que consiga diminuir, sim, a pressão e evitar quebramentos de rede e essa questão da pressurização da rede e desenvolvimento da coloração esbranquiçada. Então, passa para a próxima tela, por favor. Olha só a quantidade, pode passar, de reservatórios que temos. O SARP é tudo isso que eu estou falando para vocês aqui do Rio do Peixe, 60% da cidade, 144 mil habitantes usam a nossa água do Rio do Peixe, com as características que tem, né? Se nós levarmos avós lá, eles nem reconhecem o rio, né? De quanto que ele era, de quanto que nós temos ele hoje, devido a assoreamento, a ausência ainda falha aí de mata ciliar, e muitos problemas aí que a gente está tentando agora com o Comitê de Bacias Hidrográficas, o meio ambiente agora de Marília está bem forte, para nós tentarmos mudar essa história do nosso Rio do Peixe. Mas olha só, os reservatórios, está em código, mas eu vou explicar para vocês, R2, R4, R6 e R14. O R2 é ali na sede, a hora que a gente fala DAEM, todo mundo já imagina na São Luís com a Rio Branco. Ali é a nossa sede, todos os problemas financeiros são tratados ali, mas ali tem um reservatório subterrâneo, que abastece toda a região central. E lá, a água que recebe ali é a água daqui do Rio do Peixe, do tratamento. O R4 é na Santo Antônio, um pouco para cima do Colégio Objetivo.
Ali também tem um reservatório subterrâneo, que também abastece toda aquela região. O R6 é do lado da rodoviária nova, tem também um reservatório ali, é uma grande caixa, agora já tem uma outra grande caixa, que armazena água e distribui para aquela população. O R14 fica próximo das universidades, aqui, bem pertinho da Univem. É um reservatório que abastece todo o centro universitário, bairros comerciários, toda essa região é abastecida por este reservatório. Então, estes é só do Rio do Peixe, né, sistema SARP. Embaixo tem o SARC, que é lá da Eta Cascata, tem o P2, P3 e P4. E aí, estes P2, P3 e P4 é Poço Guarani, por isso do PG. Esses são poços perfurados há mais ou menos 40 anos atrás, que perfuraram 1.200 metros de profundidade. A água nessa altura sai até quente. Aí dá para fazer até um cafezinho com ela, mas ela passa por uma coluna de resfriamento, que em algum dos bairros foi pedido para desligar essa coluna, porque a população gosta de receber uma água mais quentinha na torneira. Aí eu passo por um processo que chama acidificação da água. E a pergunta da dureza eu vou responder agora. A nossa característica de água na cidade é uma água rica em carbonatos e bicarbonatos. Então eu tenho a dureza assim um pouco elevada com essa característica do Guarani. Então, o pH 10 agora está até famoso em beber água alcalina, né, que faz bem para a saúde, mas o nosso paladar não se agrada, não mata a sede. Muita gente não bebe a água da torneira de casa e busca água na fonte, porque a água da fonte tem um pH próximo de 6, e aí parece que sacia a sede, é agradável. Já o pH mais alto não tem essa característica. Então, a gente aplica o gás carbônico. Gás carbônico que a gente, né, joga fora direto, a gente paga R$ 2.900 na tonelada desse gás para ser aplicado na água do Poço Guarani, para conseguir passar o pH que era 10 para em torno de 7,5 a 8, e assim eu quebrar aquela questão que parece que está lisa a água, a gente fala, ai, tá com quiabo, tá lisa. Essa característica a gente consegue baixar aplicando o gás carbônico. É um gasto bem alto que os poços necessitam, mas depois que eu baixei o pH da água, eu adiciono um desinfetante. Como são lugares que não tem um químico direto, a gente adiciona o hipoclorito de sódio, que é um produto químico de mais fácil manuseio do que o cloro gás. Então, ele é como se fosse a água sanitária de casa, só que bem concentrada. Ela, eu aplico, né, o hipoclorito, eu adiciono na água em pequenas proporções, para manter também o 2 e o 0,2 de ppm de cloro exigidos. Depois eu aplico o ácido fursilícico para manter a saúde bucal em dia da população e eu já consigo distribuir. Então é bem simplificado, eu não tenho uma ETA para a água do poço, eu tenho só injeções destes produtos e o controle diário de todos esses reagentes. Essa água, o P2 abastece toda a região sul, junto com o sistema Cavalete. Então, lá, ele abastece, a região sul hoje está conseguindo não ter falta de água, justamente por causa desse poço Cavalete, que contribui bastante com a água, com o fornecimento de água para aquela região. O P3 abastece toda a região norte, Santa Antonieta, e agora estamos perfurando outros poços naquela região, porque ainda é uma região que cresceu demais, e recebemos ainda reclamações de falta de água em pontos estratégicos, porque a água, o volume produzido seria o ideal, se todo mundo consumisse de forma adequada. Mas como não acontece, chega nas primeiras casas, usam, né, conforme cada um lhe convém, e aí as casas mais das extremidades, normalmente, tem pontos ali que é difícil de receber a água ainda na região norte, mas está sendo perfurado poço para solucionar isso. O P4, que está anotado na palestra aí, na tabela, é ali é um poço profundo também, que abastece toda a região do Vila Barros, do Palmital, abastece toda aquela região. Então, todos estes têm aí esse tipo de tratamento. Fora da tabela, nós temos o P5 e o P6. O P5 não está na tabelinha aí, porque ele hoje está mandando a água para a Eta Cascata, e nós estamos trabalhando com este poço ali. Por causa da estiagem, nós temos pouca água na represa Cascata, e o pouco que nós temos está
sofrendo bastante com o acúmulo de algas, então ela está bem eutrofizada e gera transtornos bem amplos aqui para a parte da qualidade da água. Então nós temos o P5 colocado ali para suprir essa questão. E o P6 é o Maracá, então entra no sistema de Nóbrega e aí entra numa outra questão, mas também é água do poço tratado desta forma. Pode passar, por favor. Eu vi uma pergunta, mas eu não consegui ler. Tiago, pode colocar de novo, por favor. Tudo isso que eu falei, olha, eu não tenho esse levantamento, mas hoje, para falar dessa temperatura da água, foi desligado de todos a coluna de resfriamento. Todos eles. A Zona Sul foi o primeiro, que um dia estava parado, a população recebeu água mais quentinha, depois pediram para deixar parado de vez. Então, assim, é uma questão agora para ser sustentável. Vou pesquisar por aqui para saber se tem essa possibilidade. Obrigada. Todo esse tratamento que acontece aqui na estação de tratamento de água do Rio do Peixe demora 4 horas para fazer. Para a água sair lá do Rio do Peixe, para chegar aqui, são 4 horas. E aí, depois ainda passa pelos reservatórios, até passar pelo encanamento e chegar na casa de cada um de nós. E aí que vem a questão que a gente preza tanto para focar no uso racional dessa água. Tudo aquilo que a gente conhece, cada um que está ouvindo aí hoje vai conhecer, por mais que são formados em várias áreas, a água entra em todas as matérias, né? Ela é multidisciplinar, todas as matérias consegue falar, né? Geografia, história, tudo, a água está em tudo. Então, entra a questão de como a gente tem usado essa água. Olha só, um banho de 15 minutos, toda palestra que eu falo, desde os menorzinhos de 5 anos até os maiores, se assustam de ver que em 15 minutos consome 135 litros de água. E dependendo do registro da torneira, chega a 240 litros de água em 15 minutos de banho. E como é difícil sair do banho em menos de 15 minutos, né? Muitos falam em meia hora, né? Eu tenho em casa meus filhos, meu esposo, eu sou a chata da água em casa, de estar cobrando deles. Mas como que está na nossa cabeça que o banho é terapêutico, né? Hoje, com tantos, né, profissionais da área da saúde para ajudar a gente a se tranquilizar, não podemos mais usar o banho como forma terapêutica, né? De cantar, não podemos. É muita água, além da energia elétrica também, né? E é o calcanhar de Aquiles, não tem jeito. O chuveiro abraça. Olha só, a ONU estabelece que com 110 litros de água, cada habitante consegue sobreviver. Usar para banho, para se alimentar, para lavar, para limpar. 110 litros por dia, foi um estudo feito. E só num banho a gente consegue gastar bem mais do que isso. E se tem na sua torneira, pode ser que não tenha do vizinho, e pode ser que num futuro bem próximo a gente não tenha essa água em Marília, enquanto que estado de São Paulo, né, desenvolvido e tudo mais. Imagine nos países ou em situações um pouco mais complicadas do que a nossa, é muito... A questão do uso da água precisa ser mudada urgente. Para escovar os dentes aí, ó, com a torneira aberta, precisa fechar a torneira, né? Usar um copo, mas o uso, né? O nosso jeito já está tão gravado, né? A mudança de um hábito é tão difícil, então na hora que eu toco nesses assuntos com os alunos, aí cada um vai explorar, né? Lavar carro, lavar louça, lavar fruta, lavar verdura, tudo tem que ser muito bem lavado, mas é muita água que vai embora. E toda essa água que vai embora, primeiro eu falei que a ONU fala que com 110 litros a gente consegue sobreviver. Pode passar para o próximo slide, por favor. Olha só esse dado. Tem um dado que fala que com 600 litros por dia, um habitante nos Estados Unidos consome 600 litros por dia. Já no sertão, devido à dificuldade de água que se chega, né, hoje já está bem melhor, mas tem um consumo muito pequeno de água por dia, porque tem a dificuldade de se ter a água na torneira.
Marília tem um estudo que mostra que gasta-se, em média, 212 a 240 litros de água por dia, cada um de nós. Então, quer dizer que, ao levantar e ir dormir, no mínimo 130 litros de água a gente vai jogar fora. Que, pelos dados, um banho mais prolongado, a gente já fez a nossa cota de desperdício. Então, assim, é muito fácil jogar água fora. E toda essa água que a gente joga fora, né, limpinha, que eu demorei 4 horas para tratar, passou por todos os produtos químicos, tudo, na hora que chegou no chuveiro, passou pelo corpício nosso, foi para o ralo. Na hora que foi para o ralo, ela estando limpa ou estando suja, ela já mudou de nome, ela virou esgoto. E, recentemente, agora a gente tem as 3 bases de tratamento de esgoto, graças a Deus. Eu tenho 16 anos de casa, e logo que eu entrei aqui, eu fui no lançamento do projeto de tratamento de esgoto. E graças a Deus que eu pude ver a inauguração dessas bases, né? Um pedacinho no ano passado e outro pedacinho esse ano. E antes dessas ETs estarem prontas, todo o esgoto produzido era jogado no rio. E olha que fantástico isso. E que rio que joga o esgoto produzido por nós mesmos? No Rio do Peixe. E aonde que eu pego a água para tratar 60% da minha cidade? Do Rio do Peixe. E a informação mais fantástica ainda é que o ponto de captação é a jusante. Então, eu capto aqui, enquanto eu arremesso o esgoto em maior quantidade aqui. Então, o ciclo de água em Marília é rápido. Então, o Rio do Peixe está hoje com as características que está devido a tanta influência humana, né? Quando nós éramos pouco aqui em Marília, o próprio rio conseguia depurar o esgoto, né? E eu conseguia tratar a água mais tranquilamente. Como aumentamos a população e o tratamento de água e de esgoto não seguiu, né? Essa expansão, o rio não consegue mais depurar a quantidade de esgoto tratado. Então, o que se faz? Eu capto a água num ponto, trato por 4 horas, distribuo, todo mundo usa de forma racional, economizando. O DAM é interessante, é uma empresa que produz água, mas implora para todo mundo economizar água, né? Enquanto que a Coca-Cola produz Coca-Cola e manda todo mundo beber Coca-Cola de monte. Eu não, além de produzir e vender, eu peço para que todo mundo economize. Porque se eu economizo água, eu produzo menos esgoto. E se eu produzo menos esgoto, eu contribuo menos na contaminação dos meus rios. Hoje, com as 3 ETs formadas, a primeira é a ET Barbosa. Ela é a principal e é a que lança o esgoto a montante da minha captação. Então, essa ET está sendo divulgada, as 3 ETs, como 100% produzida. Produzida não, finalizada as obras. As ETs estão perfeitas, nós fomos visitar, as ETs estão completamente em funcionamento, elas estão bem alinhadas com as novas tecnologias. O que está faltando em algumas são elevatórias, que faz com que o esgoto seja recolhido e mandado para a ET. O DAIM, quando você paga a sua conta de água, chega lá. Dependendo do seu consumo, você paga uma tarifa X de água. E você paga também esgoto, que é metade do seu consumo da água. Esse pagamento de esgoto que a gente paga na conta de água é só para o DAIM tirar o esgoto da sua casa e levar para algum lugar. Eu não pago ainda, e você também ainda não paga, para o tratamento do esgoto. A gente paga para retirada do esgoto de casa. Hoje é a Replan que cuida ainda dessas ETs, a prefeitura que pagava a Replan, e agora o DAIM que começou a pagar a Replan pelo tratamento aplicado nas ETs. Até o DAIM formar uma equipe, ou vamos ver os próximos capítulos. Mas a ET Barbosa chega, então, hoje ela está trabalhando com 89%, quase 90% do que se pode trabalhar, da sua capacidade. Então, ela pode trabalhar, acho que 440 litros por segundo, ela está trabalhando um pouco menos. Por que não é 100% ainda? Porque tem uma elevatória que não está conseguindo ser construída. Esse projeto foi feito há 15 anos, que eu me lembro, então é muito antigo. Até sair esse projeto,
o trajeto de onde a gente teria que passar as tubulações para tirar o esgoto das nossas casas e levar para essa estação de tratamento de água, foram construídos chácaras, foram construídos várias coisas. E aí, na hora que eu vou passar a rede, como é que eu passo? Eu não passo mais. E ninguém quer ter uma rede de esgoto muito próximo da sua casa e tal. Então, em alguns lugares, nós estamos tendo que desviar essas redes, e isso aumenta o custo, porque são redes grandes e tudo mais, e em outras está em processo judicial, se tem que passar aqui, se não tem. Então, assim, estamos com estes problemas. Mas a ET Barbosa já está com quase 90% de produção, e isso está contribuindo favoravelmente à nossa qualidade da água. Os DAE, responsáveis pelas estações de tratamento de novos condomínios. Alguns condomínios, respondendo aqui, alguns condomínios de Marília, todos os condomínios pedem permissão em relação à quantidade de água e esgoto. A parte de esgoto, a CETESB só libera condomínio que já esteja interligado a alguma ET ou que tenha um tratamento de esgoto próprio. A questão da água, tem um aporte que se paga para o DAE, para eles conseguirem que o DAE forneça água, já disponibilize essa quantidade de água necessária, ou eles perfuram um poço para abastecer. Muitos condomínios perfuram um poço e doam para o DAE, para que nós sejamos os responsáveis pela qualidade da água ali. E aí eles continuam distribuindo essa água para os moradores. Não sei se eu respondi a pergunta, mas o DAE tem esse controle e nessa forma. Só completando aqui, porque eu acho que eu já falei demais, as outras duas ETs é a ET Palmital, que é a última entregue, ela é depois do aeroporto, bem depois, lá quase chegando em Dirceu, é uma ET, também é a maior que nós teremos, porém ela está começando o trabalho, então ela tem pouca porcentagem, chega quase a 10% da sua capacidade, que já está chegando esgoto para encher as lagoas e começar todo o tratamento. Mas é a nossa maior ET e vai ser fenomenal para ajustar todo o equilíbrio ali do meio ambiente daquela região. E a ET Pombo, que indo ali para o Shopping Marília, no outro extremo, né, descendo ali aquele vale, tem uma ET ali que trata toda aquela região e que já também está com várias elevatórias prontas e tratando uma boa quantidade, ainda não na sua totalidade, mas apresentando eficiência boa e um projeto que funciona muito bem. Quais as medidas estão sendo tomadas nesse período de estiagem? Há possibilidade de desabastecimento? Olha, a estiagem está sendo um problema cada vez mais grave. Nós aqui que trabalhamos com a qualidade da água, já sabemos que estiagem teremos problema. Problema com a qualidade da água, aumenta o número de matéria orgânica, prolifera muita alga, porque o nível do rio baixa e a quantidade de oxigênio fica diminuída. Então, pode ter mortandade de peixes, a gente trabalha com tudo isso daí. Até os poços também tendem a diminuir um pouco a capacidade de água aduzida. Então, nós estamos preparados para trabalhar com a estiagem. Porém, não com essa estiagem que a gente está passando desde 2015, quando tivemos aquela crise enorme no estado de São Paulo. Até hoje está chovendo muito menos da média, né, histórica que nós temos. E o que a gente faz? Na época da estiagem, a gente amplia o monitoramento. Então, as análises feitas nos mananciais é semanal, o que era para ser mensal, o que era para ser semestral, para a gente conseguir pegar qualquer mudança horária nesses mananciais. Aí a gente amplia o tratamento aqui, adicionando, tem hora, um pouco mais dos produtos químicos para conseguir manter os padrões de qualidade exigidos. Isso, Rio do Peixe. Tem hora que o nível do Rio do Peixe está tão baixo que a gente tem que movimentar ali a questão do bombeamento para conseguir dar continuidade na captação. Já a represa Cascata sofre muito mais. A represa Cascata hoje está no meio da cidade, então a poluição antrópica, né, os óleos de graxa dos carros, ela está toda impermeabilizada de tanto condomínios que estão ali próximo, que nós estamos, assim, muito problema. Ela não é usada praticamente na época de estiagem. Então, a gente converte o P5, usa um pouquinho do retorno até daqui, tem hora para contribuir para conseguir abastecer a cidade. Se vai ter desabastecimento ou não. O nosso presidente Marcelo está ficando já quase sem cabelo na tentativa de não entrar nessa linha igual Bauru e Garça, que estão
fazendo já o revezamento, né? Um dia sim, um dia não. Mas, como já estamos em agosto, é provável que a gente já conseguiu, devido a algumas perfuração de poços estratégicos, suprir essa necessidade. Tivemos, sim, alguns dias de falta de água, pontuais, quando quebrou uma bomba ou isso, mas nós estamos conseguindo abastecer. Está difícil de tratar, mas a gente está conseguindo. Na Zona Norte, a falta de água. Por que não se constrói uma outra torre de distribuição ao lado da existente? Por que perfurar outro poço profundo? Na verdade, o poço profundo de lá tira uma capacidade de água e é armazenada. O que nós precisamos na região norte é um outro poço profundo, que tire muita água e a gente consiga distribuir, igual a gente fez no Zona Sul, que era o P2, e juntou o sistema Cavalete, que são 7 poços, que contribuem com uma quantidade de água muito semelhante ao do P2 e abastece toda a região. Lá no norte já tem 3 poços perfurados. Aí, 2 deu uma quantidade boa de água que está contribuindo, mas são regiões, tem alguns problemas que não são comentados, mas a gente perfura poço, mas esses poços são no meio do nada, porque a gente procura lugares bem baixos para perfurar uma menor camada do solo e assim ficar um pouco mais barato, mas aí as pessoas vão lá e roubam todos os fios, tem hora que rouba até o encanamento, e até a gente ir lá e reformar tudo, fica trabalhoso. Na região norte nós temos esse tipo de problema. Agora, bem na estiagem, nós estávamos considerando que os poços iam funcionar super bem, aconteceu uma situação dessa, e aí até comprar fios pela licitação e tudo mais, estamos passando aí, acredito que essa semana a gente conseguiu religar algum dos poços. Então, são problemas que a gente tem que conviver, né, ver se foi em vigia, câmera, alguma coisa que a gente não está... que a gente já tinha esquematizado que não ia faltar água, mas mariliense, brasileiro, pandemia, né? Está deixando todo mundo meio maluco. Então, nós tivemos esses tipos de problema que não estava previsto, que tirou um pouquinho e faltou um pouco de água lá na Zona Norte. Estou aberto para perguntas, porque o Coelho precisa falar, e eu já falei demais. Eu agradeço as questões, Maciel. Teve mais alguma pergunta por aí para estar falando? Eu acho que... Bom, tem uma pergunta aqui, se tem risco da Sabesp entrar em Marília? Olha só, acho que não, se fosse né? a Sabesp, eu ficava até feliz que eu ia mudar de concurso. Mas quando teve a conversa, na época que não era o Daniel, que o Daniel disse que não ia concessionar, né, o DAI, não era a Sabesp, são empresas menores que a gente achava que tinha até aí questão política envolvida, porque é visto o DAI como a galinha dos ovos de ouro, né, porque... se bem administrado, funcionaria super bem, né? E se não tivesse sido esquecido por tanto tempo. Então, hoje, na administração do Daniel Alonso, a gente não ouve falar de venda, e se fosse falar de venda, a Sabesp não entrou, porque o edital não era conforme o que eles estabeleciam na época. Mas agora tem o marco do saneamento, né, que está todo mundo comentando, que tem até março do ano que vem para todo mundo entrar na linha. Entrar na linha significa investir muito para se adequar a... Eu não posso mais jogar todo o floco que eu formo no meu decantador, forma aí 2, 3 metros de lodo, que eu desprezo a cada 2 meses, e eu desprezo no esgoto. E não pode, desde 2014 tem uma lei que fala que eu tenho que tratar esse lodo para eu arremessar no meio ambiente. E para eu tratar o lodo é uma outra ETA, é um outro sistema bem complexo e caro para se tratar. Então, assim, é muita coisa que o meio ambiente está precisando e que a lei, graças a Deus, está chegando. Um dia a gente chega nesse ponto aí. Muito bem, a recuperação de nascente mata ciliar é com Coelho. Coelho conseguiu entrar? Então, olha, Denise, olha, nós temos ainda um tempinho, nós vamos tentar colocar o Carlos Eduardo, tá? Mas você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que você demora
um tempo muito grande para tratar a água, né? Um gasto enorme de pessoal, de materiais, de insumos, para depois essa água tornar-se inservível em segundos, né? Voltar aí para o esgoto, né? E ainda Marília está passando por um processo de expansão urbana muito grande, né? Então, o professor aqui, Tiago, colocou, né, que novos condomínios, novos bairros planejados, né? Então, é uma coisa gigante que está acontecendo aí, esse plano de expansão que tem que levar água para todo mundo. E ainda o professor aqui, David, fala, mas por que tem, assim, tantos problemas com as adutoras, né? Será que as adutoras antigas... É que tem um tempo também de vida, um tempo útil também, né? Elas não são eternas, né? Sim. Será que é isso ou é porque foi utilizado em outros momentos produto de qualidade inferior? Como é que foi? Não, o plano diretor, e na época que queriam vender o DAIM, até foi colocado que a empresa que entraria teria o poder de entrar por 35 anos, mas teria que trocar... Até foi colocado que teria que trocar toda a rede. Entrar por 35 anos. Isso, obrigada. Que tinha que trocar toda a rede, ali da região Cascata, perto do Iara, Maria Isabel, Altaneira, ali é muito antigo. Ali foi a primeira ETA, logo começou a cidade. E toda aquela rede ainda é de amianto, de ferro fundido. Então, assim, sofre demais com o quebramento aquele lugar, porque a rede em si precisa ser trocada toda. Então, não que foi usado produtos que estragaram, mas a própria degradação da rede em si. E lá na captação, que acontece alguns problemas, é porque muitos lugares, como o solo de Marília é todo assim, é feito aéreo. Então, na hora que quebra um cano aéreo, para fazer a manutenção é um transtorno muito grande. Então, por mais que nós tenhamos várias prevenções, tem hora que acontece aí a remediação e aí é bem demorado. Mas os quebramentos... tem mais informação. O DAIM é uma empresa que produz 100 litros de água, sabendo que 40% dessa água vai ser perdida. Então, nós temos já em estudo mostrando que nós temos 40% de perda. Isso vaza no meu decantador, isso vaza nos floculadores, vaza em cano, vaza na rede, vaza na rua. Aí chega, eu já tirei esses 40% da água produzida e ainda chega em casa, a gente também já joga mais um pouco de água fora no mau uso da nossa água. Está com a palavra, Maciel. Perfeito, Denise, perfeito. Olha, os professores estão adorando a sua fala aqui. Se pudesse, a gente ficava até às 5 da tarde, viu, Denise? Nós vamos agora, mas fique aí de prontidão que está aparecendo mais perguntas aí, viu? Mas agora a gente vai tentar colocar aqui o Carlos Eduardo, né? Ele já está aí, Claudemiro, o Carlos Eduardo? Você consegue já pôr ele no estúdio? E outra, Denise, essa foi a primeira das muitas vezes que você virá nos auxiliar aqui, viu? Porque, olha, quando a gente fala desse tema, uma coisa distante, é diferente de quando a gente está falando de uma coisa que está aqui na porta da nossa casa, no nosso quintal, que a gente utiliza, né? Tem muita coisa. Uma coisa muito mais bem contextualizada. Mas... Claudemir, vai dar certo? Se não der, porque o Carlos ele tem uma coisa bacana sobre a recuperação das nascentes. E aqui tem uma pergunta, né? O que o DAIM faz para recuperar nascentes, né? Aí, essa era uma pergunta que o Cassiano sempre vinha atrás de nós. O que vocês estão fazendo com as nascentes e tal? E nós aqui, eu ia atrás dos nossos engenheiros, dos presidentes, a gente faz alguma coisa? Não faz, não temos escopo para isso. E aí o Cassiano, no plano Município Verde e Azul, né, encontrou aí várias pessoas brilhantes, e o Coelho, né, é uma dessas, que está fazendo um trabalho magnífico, né? Nós temos nascentes modelo,
que eles trataram como modelo para fazer nas outras 1.400 nascentes que a gente tem na nossa cidade. E eles estão indo a passos largos, né? Pela fala do Cassiano, ele fala, não, né, temos muito trabalho pela frente, mas a velocidade deles está muito lindo, e com certeza tudo isso vai contribuir demais para a qualidade e a quantidade de água dos nossos mananciais, tanto superficiais, tanto subterrâneos, porque a flora, né, a gente consegue permear muito mais água no nosso solo aqui na nossa região. É muito válido isso daí. Certo. Muito bem, muito obrigada, bom. Maria. Claudemir. Pessoal, é o seguinte, a gente tem um outro palestrante, mas ele está com problema de conexão. Ele entrou algumas vezes, entrou e caiu. Então, Marcia, eu acho que é melhor você falar a parte dele, ou continuar. Sobe as fotos. Isso, sobe as fotos aí, depois se eu não souber, a Denise me ajuda. Sim, vamos lá. A Denise é bem alinhada com ele. Sim. Eu vou falando, depois estou aprendendo com ele. Se tiver algum comentário, ou no final você pode complementar. Né? Fechou. Então, a recuperação de nascentes, né? É um trabalho que é feito pelo Carlos Eduardo, o vulgo Coelho, que ele trabalha eu não vou dizer que é uma unidade de conservação ambiental ou de educação ambiental, Denise. Como é que pode ser chamado lá? Eles estão falando que é uma ecoestação, né? Uma ecoestação, eles vão fazer Isso. Tem uma ecoestação lá no Montana 2, né? Que vai ser uma sede da educação ambiental. Já estão construindo lá, o Coelho construindo uma casa de vidro, ele está usando garrafas de Heineken e de Stella Artois, aquelas garrafas verdes, né, para ficar bem bonito, né, para dar um impacto, para dizer que é um local que se utiliza aqui materiais recicláveis, né, para construção. Ali também tem nascentes, né, eles estão pensando em fazer hortas comunitárias, é uma coisa que está crescendo, e o Carlos Eduardo é uma pessoa que tem bastante imaginação, então ele está fazendo bastante coisinhas lá interessantes, e logo já vai estar disponível para a gente poder levar os alunos lá, fazer as visitações, né, fazer um trabalho de educação ambiental muito bacana mesmo. E ele, além de trabalhar ali, ele faz um trabalho de recuperação de nascentes, né, quer dizer, o uso racional da água. Então, eu vou pedir para o Claudemir ir passando as fotos que o Carlos Eduardo nos enviou. Ele faz trabalhos em fazendas, sempre lembrando que acho que o Cassiano disse que no entorno de Marília nós temos 144 nascentes que merecem, né, merecem atenção e cuidados, né? E esse trabalho que o Carlos... 1.400. 1.400? Então esqueci um zero aí. Como esqueci um zero? Muita nascentes, porque Marília fica num platô, numa região alta, então nós não temos curso d'água cruzando a cidade, né? Uma das poucas cidades que não tem isso. Então nós temos as nascentes que nascem nas periferias, né? E justamente nessas regiões periféricas que não tem cuidado. E existe a degradação, tanto por empreendimentos imobiliários, quanto pela própria população, né? Então, isso precisa ser revertido. Um dos trabalhos que o Carlos Eduardo faz na recuperação das nascentes é o uso do caxambu. Nós vamos ver o que é caxambu. Primeiro, ele identifica a nascente. Se a gente observar essa primeira foto no cantinho aqui, à direita, o canto inferior à direita, ali perto do enxadão, tem um cano ali, né? Ali é onde que, acho que muito anteriormente, vazava água ali, que era uma canalização da nascente. Mas ele foi lá, abriu a nascente mais, colocou rocha nessa nascente, né? No próximo slide, a gente pode ver ali o caxambu, que é essa tubulação aí, esse tubo, né? Esse tubo de concreto, e ali a gente pode perceber que tem 4 saídas d'água, né?
Na próxima slide, acho que a gente vai ter uma visualização melhor. Olha lá, esse Caxambu foi colocado, né, no local da nascente. Pode passar no próximo, para mim, que vamos ver se lá já vai estar terminado. Ali, ó. E aí ele faz todo o acabamento, né? Fechamento, usa cimento para fechar, e aí ficou o Caxambu instalado, né? Esse Caxambu aí é de um tamanho médio, né? Ele está desenvolvendo um Caxambu de menores proporções, que é mais fácil de manusear para nascentes pequenas, né? Então ele vai adequando. Quando a nascente é muito grande, às vezes nem cabe um Caxambu, tem que ser feita outra técnica, né? Vê no próximo, Claudemir, por favor. Vamos ver se está mais aumentado. Não, aqui é um resumo dos slides, né? Resumo isso aqui, no próximo. Aqui temos um esquema de como que funciona o Caxambu, né? Muito bacana. Ali na parte anterior ali do Caxambu, são as rochas, né? Onde que é a entrada de água, né? Da nascente. E depois, como é que funciona essas quatro saídas, né? A saída inferior é a saída de limpeza, ou seja, aquela saída que só se abre essa saída aí quando contaminou, quando sujou o Caxambu por completo, né? Aquele saída superior, que é o extravasor, aquele fica aberto constantemente, porque ali é onde que vai dando a vazão para a água, né? Nesse momento, o Caxambu já vai estar quase cheio d'água, né? Só que quando você for utilizar a água do Caxambu, não é nem na inferior, nem na superior. Usa-se essas saídas intermediárias, porque o extravasor que segue o curso natural superior, ele sempre vai estar, as impurezas que ficam ali sobrenadantes, né, elas vão ser eliminadas por ali, então a água ali não vai ser própria para consumo, né, e tampouco a limpeza, porque ali tem os sedimentos que ficam, né, acumulados, então a água que vai ser utilizada para consumo será essa água aí que sai nas vazantes intermediárias, né. Então, aí tem um esquema bacaninha de como pode ser feito o Caxambu. Esse Caxambu pode ser feito com tijolos e cimento também, né? Que ele utiliza esse tubo de concreto porque já está pronto, né? Só chegar e preparar e colocar no local. Observamos também que logo acima do Caxambu tem toda uma estrutura, né? De camadas, né? Além da camada de vegetal de fixação, nós temos aí lona para evitar o assoreamento, né, do Caxambu e evitar que entre terra ali, né? Então tem todo um processo aí interessante de ser observado. E uma vez essa nascente recuperada, ela tem uma duração muito grande, a não ser que dê uma chuva muito forte que leve toda essa terra que está aí no local, né, que derrube árvores, né, mas no geral o Caxambu é para durar muitas décadas, né. Próximo, Claudemir, vamos ver o que ele mandou mais algumas fotos. Aqui, ó, aqui não é um Caxambu de tubo de concreto, né? Mas ele foi feito no local. Olha que ele utilizou tábuas, né? Para contenção lateral, usou bastante rocha, depois vem com a cimentação superficial para evitar infiltração também de impurezas, de contaminantes, né? Porque geralmente essas nascentes são em locais que animais têm acesso, né? Então, porque se o animal não defeque naquela parte superior, se defecar não vai contaminar a água do Caxambu. No próximo.
Aí já tem o Caxambu finalizado já, né, com revestimento de cimento, né? Ficou uma coisa bem acabada, já próprio para utilização. E no próximo, tem aí o pessoal que põe a mão na massa, né? O pessoal, interessante que o pessoal tem muito orgulho do que eles fazem, e é para ter mesmo, né? Porque isso aí é um trabalho maravilhoso. Além de estar recuperando, protegendo essa nascente, né? Existe também um trabalho de recuperação da vegetação do entorno. E a gente sabe que essa recuperação da vegetação, ela não é tão simples e não é rápida, né? Você precisa cercar o ambiente para que gado, principalmente, não tenha acesso, né? Você precisa ter uma noção de sucessão ecológica, conhecer a vegetação nativa da região, começar com uma vegetação rasteira para ir calçando esse espaço, e depois dando espaço, propiciando o desenvolvimento de uma vegetação mais arbustiva, para depois finalizar com uma vegetação mais alta, né, arbórea. E isso leva muito tempo. Mas uma vez feito isso, nós temos aí um curso d'água para a eternidade, né? Se não tiver uma intervenção humana negativa, né? E as legislações ambientais, elas existem para isso, né? Para se proteger aquilo que existe, porque se for só pensar na questão do desenvolvimento econômico, a gente já não ia ter mais nada, né? Então, precisa ter o desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento econômico precisa ser de forma sustentável, né? Tem que obedecer aquele tripé também, que a gente já tanto conhece da educação ambiental. Passa no próximo aí, Claudemir, eu acho que tem até uns vídeos. Aqui tem o pessoal amassando barro aí, né? O início, né? Da preparação aí da limpeza, para que a água que venha da nascente flua naturalmente, né? Para depois vir a proteção. No próximo, outro exemplo aí, ó, de um caxambu que não feito no local, né? Bem natural esse daí mesmo. No próximo, aí o pessoal no campo, né? Às vezes, quando a pessoa chega lá e vê isso aí, fala, não vai sair nada que presta aí, mas o pessoal consegue fazer um trabalho eficaz, né, e durável, né? No próximo, eu acho que esse daí, acho que é um vídeo. Não sei se ele vai rodar. Tem o som, mas acho que não. Só para a gente. Aí é o Carlos Eduardo falando, mas acho que deu um problema aí no áudio. Mas dá para a gente ver como é que funciona aí o caxambu funcionando aí, ó. As 3 vazantes. Lógico que aquelas 2 intermediárias vão ficar tapadas, né? Que só a de cima vão ter fluxo, né? E acho que era só isso, então. Caiu a apresentação, né? Denise, você quer fazer algum comentário a respeito do que já foi apresentado? Perfeito, você tá craque, hein, nas nascentes. Que aula! Muito bom, falou bem, explicou bem certinho. É interessante ouvir o Coelho, né? Porque ele fala dessas nascentes com brilho nos olhos, assim, tão bonito de se ver, né? E é interessante explicar para todo mundo que ele não é servidor público, né? Ele não é contratado para fazer isso. Ele está com o projeto dele de plantas e peixes ali na região do Maracá. Perguntaram aí o endereço, eu encontrei aqui a localização. É bem próximo da EMEI Clara Luz, lá no Maracá 2, Rua Victório Rostelli. É onde que está esse espaço, onde vai ter horta, onde o Coelho está organizando tudo isso daí. Vai ter ecoterapia, e lá já foram preservados 14 nascentes. Né? Já foi a TV lá na época do Dia Mundial da Água, até o prefeito passou por ali, nós do CADES também já fomos lá, porque é um projeto, e assim, do lado de uma EMEI, então a visitação
né, vai ser propícia para aqueles alunos, mas vai estar aberto para todo mundo. A intenção é fazer uma trilha ecológica para que se venha a mata, as árvores. Lá já foram plantadas mais de 100 também mudas para preservar a mata ciliar dessas nascentes. Então, é um trabalho muito bonito. Eles conseguiram agregar ali muitos recursos, né, ambientais que são necessários ser valorizados. E é uma área que, sem essas proteções, no passado não muito distante, foi queimado tudo, né? Então, eles estão tendo todo esse cuidado para reflorestar tudo aquilo ali. Isso mesmo. Olha, então, a gente queria o Carlos Eduardo porque ele fala com brilho nos olhos, ele ama realmente aquilo que ele faz as coisas com entusiasmo. Então, teria que ser ele mesmo, né, para mostrar o quanto aquilo é importante para ele, importante para não só para ele, importante para todo mundo, importante para o meio ambiente, importante para os animais, né? Aqui o professor Tiago aí está falando cachambu encontrado em cidades históricas em Minas Gerais. Eu estou vendo que o professor Tiago gosta muito dessas questões ambientais, né? Vamos ter que conversar certinho para ver se ele conseguiu aí na escola fazer algum trabalho no seu entorno, né? Porque nós já tivemos, pela secretaria, um trabalho chamado Nascentes, né? Que as escolas faziam adesão para esse trabalho. E eu lembro que a Escola Mônaco fez um trabalho bacana, a Escola Mônaco ali na Amador Bueno, né? E um trabalho numa nascente que agora foi feita uma avenida indo ali em direção ao Pombo, né? E era bem naquela região ali, que eles foram lá com os alunos, fizeram uma limpeza do local, até plantaram algumas vegetações ali bem próximas à nascente, né? Então, assim, talvez não tenha resolvido o problema, mas quando a gente trabalha com questão educacional, a gente não... É importante resolver problemas, mas talvez não seja bem da nossa alçada, né? Da nossa alçada é criar consciência nas pessoas. E, principalmente, quanto mais novos tiver essa consciência, nós vamos ter adultos que onde eles estiverem, nas instituições que eles estiverem trabalhando, na empresa, em qualquer lugar, que ele tiver oportunidade, eles vão trazer essas discussões à tona e vão mobilizar as pessoas que estão ali, e aí vai sair alguma coisa interessante para a sociedade. Porque o que a gente faz enquanto educadores, a gente não trabalha para ganhar dinheiro, porque se fosse para ganhar dinheiro, a gente não estaria aqui, né? A gente trabalha para ver um mundo melhor, para criar consciências positivas, porque o nosso resultado do nosso trabalho é a gente ver o nosso aluno tornando-se uma pessoa consciente, uma pessoa capaz de intervir no meio em que está inserido de forma coletiva, um pensamento coletivo, pensando em todos, né? E não aquele pensamento individualista, ganancioso, predador, né? A gente pensa em criar uma sociedade justa e uma sociedade sustentável, né? A gente não precisa de muito para viver, precisa do necessário com qualidade, né? Então é isso. Maciel e Denise, quero agradecer vocês pela palestra. O Maciel, ele está assim já pronto para ficar na equipe aí sobre o meio ambiente, né? E Denise, você tem uma didática muito boa. Foi assim muito gostoso ouvir você falando. Hoje eu fiquei assim encantada com vários pontos que você suscitou. Por isso que você fez a licenciatura, né? E aí, Denise, eu queria falar para o pessoal que essa orientação, né, essa live, ela fica gravada. O que eles podem fazer depois? Resgatar lá no site da DE e passar para os alunos. Eles podem fazer os recortes e passar o que eles julgam ser importante, dependendo do assunto que eles vão tratar com o aluno naquele momento, e passar
né, aos poucos para os alunos, porque ela está muito completa, foi muito boa. Então, quero agradecer você pelo dia de hoje e agradecer todos os professores que estiveram conosco aqui nessa data. Obrigada. Eu queria agradecer também, Denise, a tua participação. Hoje você incorporou a professora. Estava com saudade, né? Estava com saudade. A tua palestra foi um show. O pessoal nos comentários aqui, todo mundo elogiou. O teu conhecimento é fantástico. Queria agradecer também o Maciel, que faz parte do Conselho do Meio Ambiente. Sempre foi uma luta dele, a questão da causa do meio ambiente, combate à doença. O Maciel é um cara assim, fantástico. Obrigado a vocês dois por ter nos dado tanto conhecimento. Quero aproveitar também, né? E agradecer a Denise, que sempre foi muito competente, conheço ela da época da faculdade, me lembro sempre muito esforçada, aluna muito boa, e agora representando o tratamento de água aqui de Marília muito bem, muito didático, e despertou muito interesse nos professores, né, de todas as áreas. Como você mencionou, a água é um assunto multidisciplinar, e a gente pensa no currículo do Estado de São Paulo e na disciplina de Química em si, a qual eu posso falar sobre essa importância dos alunos da segunda série do ensino médio em compreender as concentrações desejadas, os malefícios que o excesso, né, o aumento dessa concentração pode acarretar na saúde humana, sobre o desperdício, sobre o tratamento das ETAs e das ETs, né, que é muito importante a gente pensar que nós utilizamos todos os dias e qual fim pós-uso isso tem, né? Então, assim, é muito importante, a gente fica muito feliz com a sua participação, a gente espera poder utilizar mais temas, mais assuntos para que você possa contribuir para a nossa formação, porque hoje foi uma formação, assim, excelente, uma coisa que eu, formada em Química, não sabia, não tinha conhecimento, e não tenho vergonha de dizer, em relação à aeração da água, aquela coloração branca, eu falei, meu Deus, eu pensei errado, né? E é muito importante isso, porque a gente está em eterna aprendizagem, sempre expandindo os nossos conhecimentos, a gente nunca sabe tudo, né? E a gente agradece de coração, eu, Ana Paula, agradeço você, o Maciel, pelo contato, para que você pudesse vir aqui e representar muito bem a nossa diretoria nessa questão da formação de hoje. Muito obrigado, viu, Denise? Obrigada. Muito obrigada pelas palavras. Deus abençoe a todos. Parabéns pela iniciativa de vocês. Estão perguntando sobre visitação, sobre ter o contato. O Maciel, o Claudemir, a Ana também tem o meu contato. E sim, em pequenos grupos a gente consegue receber aqui. E se quiser montar também grupos nas escolas e convidar, também a gente pode se organizar para estar indo, porque, assim, aqui é uma fagulha de todo o que é de tratamento, né? Para o segundo ano do ensino médio é muito importante, dá para ampliar muito a questão das análises, para falar das concentrações, tem um universo paralelo a respeito disso. Então, estou à disposição, à medida do possível a gente vai se falando e, com certeza, sempre estou aqui para falar. Se todo mundo conhecer a água, a gente vai cuidar dela com mais carinho. Eu queria avisar os professores, tem várias pessoas aqui, como a Denise acabou de falar, que pediu contato. Entre em contato conosco nos grupos das disciplinas, que a gente passa os contatos para vocês, e agora a gente já pode começar a pensar em fazer visitas. Sim. É isso aí, gente. Muito obrigado por tudo, obrigado pelos professores que estão nos ouvindo, obrigado pela participação, obrigado a toda a equipe. Tenhamos um excelente dia e final de semana caminhando.